Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso ESMS Podcast, aqui onde a gente traz profissionais de excelência que vão colaborar na vida de todos nós e deixar a sua mensagem para o mundo. Hoje temos uma convidada maravilhosa, ela é uma profissional incrível, eu tenho até uma colinha aqui para falar um pouco dela, porque são muitas qualificações. Ela é psicóloga formada há 24 anos, especialista em terapia sistêmica de casais e famílias. Ela é terapeuta da criança interior. Ela é especialista em psicologia da saúde e psicossomática. Ela é especialista em PNL. Ela é pós-graduada em inteligência emocional e educação parental. Ela é coautora de 7 livros, dos quais a gente tem aqui, e ela também é coordenadora de 2 deles. Ela atua na área da psicologia intercultural com famílias imigrantes, para quem precisa imigrar ou quem está aqui, que está precisando de uma ajuda. Ela é colunista da revista Mulher Brasil e ela é idealizadora do curso Conectar para Educar. Então, ela tem um histórico incrível, uma mulher super, ultra capacitada, e ela dedicou o tempo dela, precioso, para estar aqui hoje nesse bate-papo conosco. Então, eu quero dar as boas-vindas a Rejane Vilas Boas. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. Obviamente que seria um sim, porque desde que a gente se conheceu eu fiquei só fã, você sabe disso. Ai, obrigada! Depois do nosso café, né? Quanta coisa gostosa que a gente trocou. Com certeza. E é uma alegria, eu amo tudo que eu faço na minha profissão, eu sou muito feliz, muito realizada. Eu vou fazer agora, essa semana, 24 anos de formada. Eu falei, meu Deus, né? Eu achei que com tanto tempo, 25 anos, talvez as pessoas já iam estar aposentadas, né? E eu não vejo nem possibilidade disso, porque eu tenho muitas ideias ainda para poder fazer, muita coisa para entregar e para realizar. E muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme poder falar dessas coisas que são tão importantes e que eu amo tanto para as pessoas ouvirem a gente. Com certeza, e principalmente que faz a diferença na vida, né, de quem está nos escutando. Rejane, quando que surgiu o teu interesse pela psicologia? Eu sempre falei que eu ia ser dentista, né? Então eu sou dessa época em que odonto, direito, engenharia, medicina eram as profissões, e minha mãe ficava muito feliz porque os filhos dela iam seguir essa área. E de repente todo mundo começou a mudar, e eu me lembro que eu tinha 3 mães de amigas que eram psicólogas. Hoje eu entendo que eu olhava para elas enquanto pessoa, enquanto mães, e eu falava, eu quero ser assim. Mas eu achava que tinha a ver com a psicologia, né? Na época eu não sabia, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, mas eu falava, eu quero ser assim, eu quero conversar com os meus filhos assim, eu quero ter essa presença na vida dos meus filhos assim. E aí eu falei, então eu vou fazer psicologia. E eu me lembro que quando eu comecei, em uma das atividades do primeiro dia de aula, o professor perguntou por que a gente estava lá. E aí eu falei, porque eu gosto de ajudar as pessoas. E aí ele disse, mas você pode fazer um trabalho voluntário, não precisa fazer psicologia. Eu falei, Jesus, e agora que eu entrei? E logicamente que muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Eu também acho que quando a gente faz a psicologia, a gente precisa de terapia. Sim. Então a gente também precisa se trabalhar. Muitas pessoas vão fazer psicologia para não fazer terapia, né? Eu só. E eu acho que deu certo, graças a Deus. Eu comecei a me apaixonar por várias coisas. Sempre gostei muito de estudar até hoje, e eu não consigo me ver em outro lugar, assim. Posso até fazer, né? Eu também sou maquiadora profissional como hobby. Sério? Eu gosto de fazer outras coisas, mas olha, eu realmente amo esse cuidar, né? Sim. Através da ciência, com esse olhar mais consciente para as pessoas. Então foi mais ou menos nessa época, eu era bem novinha e deu certo. Sim, já estava é o dom, na verdade, né? Já desperta quando bem novo. Que bom. Sim. Que ótimo. E eu sempre falo que eu não trabalho, né? Eu vou pra festa. Porque eu nunca me vi assim, tô cansada. Sim, porque faz o que ama, né? Adoro cuidar das pessoas, adoro apoiar, adoro os grupos, adoro trazer essas novidades, escrever, tudo isso que eu tenho feito também é sempre uma coisa que me deixa muito feliz, muito realizada de verdade. Qual é a diferença entre a terapia sistêmica e a terapia convencional? Isso é ótimo para poder explicar. Logo que eu estava terminando a faculdade ainda,
uma pessoa muito querida, um padrinho meu, que falou dessa terapia sistêmica de casais e famílias, que eu tinha que fazer porque era muito inovador. Isso, sei lá, quantos anos atrás? 2000, né? Mais ou menos. Eu tava ainda na faculdade e eu não sabia o que era realmente. E já entrei na pós, antes de terminar a graduação, eu já comecei a pós-graduação. E foi ótimo. Então, na verdade, o que é esse olhar tradicional, ou que a gente sai da faculdade, é um olhar linear, que eu digo. Então, a gente olha para o indivíduo. Tá. A terapia sistêmica, a gente está sempre olhando o sistema. Porque ninguém é só no mundo, né? A gente é uma interação com o sistema que a gente está. Claro. Então, nosso sistema familiar, profissional, escolar. Então, desde então, eu já comecei a olhar as pessoas que me procuravam como sendo pessoas que influenciavam e eram influenciadas por esse ambiente. Então, o olhar sistêmico, ele está sempre olhando para esse sistema, né? No caso da terapia de casais e famílias. Que é esse olhar expandido. Existe sempre pelo menos 2 lados da mesma história. Claro, né? Com certeza. Então a importância, por exemplo, de uma equipe multiprofissional, como eu já trabalhei há muito tempo, né? De a gente olhar os outros profissionais envolvidos. E outras pessoas da família também. Eu acabo ouvindo, né, outros pontos de vista nessa visão mais ampliada sobre o ser humano e sobre as questões que me trazem. Nossa, com certeza. Essa, então, terapia sistêmica que avalia casais, famílias num todo, né? Baseado nisso, nessa tua experiência, Regiane, a gente vê muito hoje, muitos divórcios. Principalmente durante a pandemia, pós-pandemia, ocorreram muitos divórcios. E quais as causas que mais levam, assim, no teu ponto de vista? E quais são os sinais que esse relacionamento vai dando de que você precisa procurar uma ajuda profissional? Sim, eu sempre falo que nada é do dia pra noite, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas de repente separaram, de repente deu vontade de separar. Nada de repente. Sim, não acaba o amor de um dia pro outro, né? Não, né? As coisas vão se desgastando, ou pode acontecer algum episódio, ou alguns episódios onde, ok, relevo, deixo pra trás, não vou falar, e aí depois começa a me sufocar e eu não tenho mais o que fazer. Eu não vou te falar exatamente, porque eu acho que é um pouco subjetivo e depende de onde a gente tá. Mas o que eu vejo hoje em dia é isso, assim, muitas pessoas também com um pouco de seguindo modelos, né? E aí hoje, como a gente está evoluindo em tantas coisas, a ciência mostra tantas coisas pra gente, então eu sigo o modelo, por exemplo, dos meus pais, ou o modelo avesso, porque eu não quero repetir isso, então eu não vou ser infeliz pro resto da vida. Meus pais foram, se aguentaram, ou eram violentos e desrespeitosos, ou eu não tenho aquilo que eu tenho em casa, então isso aqui não é relação. Eu acredito muito que a gente não aprendeu a se relacionar. Então essa coisa, por exemplo, da inteligência emocional, para mim, ela faz muito sentido. Porque a gente aprendeu a ter responsabilidade social, a gente aprendeu a ser funcional, a gente aprendeu a resolver problemas e a lidar com as nossas emoções. Quem nos ensinou sobre habilidades socioemocionais? A minha capacidade de lidar comigo e com aquilo que eu sinto e de lidar com aquilo que acontece no mundo, com as minhas relações extra mim, né? Fora de mim. Sim, sim. Então, se eu não sei, assim, então, por exemplo, pode falar traição. Às vezes as pessoas olham para uma outra pessoa e sentem desejo. O ser humano, ele sente. Sim, por que despertou aquilo ali, né? Por que despertou? E aí, assim, cabe a mim, a minha inteligência emocional, a minha autocuidado, ela fala, por que eu tô sentindo isso? E sentir, gente, sentir e pensar, não tem muito como a gente se controlar. Claro. Agora, o que a gente faz e fala, sim. Sim, sim. Então, sentir, tá, mas espera, não tem nada a ver comigo. Eu sinto raiva, mas qual é o meu, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças relacionadas ao casamento, à relação, sim. Né? Quantos casamentos que a gente vê também que aconteceram para tampar alguns buracos? Sim. Né? Alguns vazios. Claro. Ou, não tinha outra pessoa. Mas tudo isso as pessoas não vão falar pra gente numa roda de conversa. Claro que não. Né? Porque são muitas coisas que
ou inconscientes, ou até assim, meus próprios segredos. Lógico que isso na terapia a gente fala bastante, porque é onde tem que falar. Por isso que é essencial ter um terapeuta, porque ali é um lugar seguro, eu posso abrir meu coração, né? Porque é mais do que necessário que a gente coloque para fora esse sentimento para se conhecer cada vez mais. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me relacionar com o outro, né? Exatamente. Acho que todo mundo tinha que ter um psicólogo para chamar de seu, né? Com certeza. Eu digo que o psicólogo é o nosso melhor amigo, né? De verdade, assim, porque a gente pode confiar, né? E ele vai nos orientar de uma maneira clara, né? Eu sempre falo para as pessoas, assim, no primeiro encontro, eu falo, quer um lugar melhor para você estar? Eu vou te ouvir sem te julgar. Sim, isso é o principal. Sim. Porque o amigo sempre tende a opinião, A opinião, Eu não vou te dar a minha opinião, porque a minha opinião eu te dou se a gente tomar um café, um vinho, porque sim, é sobre a minha vida, se eu fosse você, né? Agora, o psicólogo ele tem que olhar para a ciência. Claro, e a opinião dele é neutra, né? Porque ele nem tem contato ou se relaciona. Independente de religião, de crenças, daquilo que eu entendo para mim, dos meus problemas, né? Então eu vou te dar uma outra visão sobre esse assunto, eu vou te ouvir sem contar nada para ninguém, eu não vou te julgar, e ainda tudo isso embasado na ciência, não no meu achismo. Sim, Não é? Isso que é o mais importante de tudo, né? Baseado na ciência. Sim. E esse direcionamento muda vidas. Com certeza. Eu tive eu tô no meu segundo casamento, mas no meu primeiro foram 10 anos de estresse. Foi assim, eu nem sei como que foi tanto tempo, porque ambos tínhamos problemas, nós não nos conhecíamos, a gente não conseguia lidar com os nossos problemas internos. Aí imagina 2 pessoas assim juntas. Então, se na época a gente tivesse feito terapia, procurado um psicólogo, nossa, quanta coisa teria sido evitada. Quanta dor, né? Muita dor, muita dor. Tanta dor que ficou traumas em ambos, sabe? Então, assim, isso as pessoas não dão, às vezes, muita importância. Mas esses traumas que fica, a gente trava a vida. Trava, tu não quer se relacionar de novo. Isso influencia, inclusive, no teu negócio, no teu trabalho, sabe? E não só no relacionamento com outro como casal, mas relacionamento com filhos, com tudo. Então é muito essencial. Veja, o ser humano ele foi feito para se relacionar. Claro. Né? Então a gente cresce na relação, na troca. Sim. Quando eu trabalho olhando bastante para isso, né, estudando bastante essa questão da parentalidade, de como que a educação acontece. Então, lá a gente aprendeu, lá atrás, algumas coisas a respeito de se submeter, de não falar aquilo que está sentindo, de seguir a vida, de trabalhar para ganhar dinheiro, de funcionar. Claro. Né? E aí, quando eu tô com algum problema, para onde que eu vou? Com quem que eu falo? A gente ainda tem a ideia, nossa sociedade, de que psicólogo é coisa de louco. Né? É verdade. Então, assim, eu não posso procurar ajuda. Sim. E aí, às vezes, eu vou procurar uma opinião. E aí, essa opinião você tem que aguentar, não é? Viu? O casamento é assim mesmo. Ou de uma amiga que nem gosta tanto assim por exemplo, não se relaciona muito com o marido da gente e ela diz, mas larga de mão isso aí. Se eu fosse você, eu não deixava isso não, né? Com certeza. Assim, não que, veja, eu sempre explico isso para as pessoas quando eles me procuram por causa da relação conjugal, eu sempre falei, olha só, a terapia de casais, ela não é para juntar, mas ela também não é para separar. Claro. Ela é para oferecer saúde emocional. Sim. A decisão vai ser de vocês. E é essencial ter saúde emocional para estar no relacionamento. Ponto. Não existe outra maneira. O que está de diferente disso está errado. Sim. Não tem como fluir um relacionamento se a gente não tem, né, o controle sobre as emoções, se a gente não se conhece. Sim. Não tem como dar certo. E aí, o que a gente teve de alfabetização emocional, Si?
Meu pai fala isso pra mim, ele fala, filha, você não acha que você fala muito com as suas filhas? A gente não falava assim com vocês. Pois é. Eu falo, não mesmo, porque com 3 filhos, 2 professores, o que eles faziam? Eles tinham que trabalhar pra pôr comida em casa, pra dar estudo pra gente. Era funcionalidade. Eu nunca apanhei, né, eles nunca brigaram comigo, puseram de castigo, xingaram, nada, nunca houve nada disso em casa. Mas essa conversa, né, assim, o que minha mãe fez, que eu sou grata a vida inteira por ela, acho que foi em 1994, ela me deu um livro de inteligência emocional. Olha, que mãe maravilhosa! Ela falava, você vai falar inglês, olha, porque inglês é seu futuro, a gente não teve essa oportunidade, mas vocês vão ter. E aí, quando saiu o primeiro livro de inteligência emocional, ela falou, isso daqui também é muito legal, viu? Olha! Porque isso daqui vai ajudar a gente a resolver muitos problemas. Com certeza. E eu, obediente, eu sempre fui extremamente obediente, então eu continuei no inglês e fui ler o tal do livro de inteligência emocional. E são as 2 coisas que eu mais faço hoje, né? Viu só? Sem saber que no futuro, né, tu ia mover para os Estados Unidos e ter o teu trabalho aqui. Sim, que incrível, mas né? Mas como eles... ela não sabia, né? Sim, ela já foi preparando para o futuro, na verdade. Mas assim, eu posso abrir um leque para os meus filhos. Eu não sei, filho, mas olha, se você fizer isso, talvez seja bom. Com certeza. Ela fez isso pra mim, mas até hoje, né, ela fala, filha, a gente não pode ter muitas emoções, tá? Porque olha, o coração não aguenta. Não aguenta, olha só. E eu já falo, mãe, pode ter sim. Só ter o controle delas, a gente precisa organizar, a gente precisa dar nome pras coisas. Isso. E eu preciso aceitar, tudo faz parte de mim. Sim. Será que a gente aceita? Ai, tô morrendo de raiva, põe a raiva pra fora. A raiva é sua, todos nós temos. Claro, E aí, o que eu faço com ela, como eu organizo, eu acolho, eu acomodo. Você faz parte de mim. Fique aqui, obrigada por aparecer. Né? Como que eu vou lidar com você? Do mesmo jeito o medo, do mesmo jeito a tristeza. Tudo faz parte da gente. Não dá pra viver sem. Claro que não. Né? Senão a gente seria um robô, né? Pensa, só feliz? Não dá, né? Tem que ter altos e baixos também. Sim, o segredo é ter o controle disso, né? Saber o porquê. Eu digo até mais do que o controle, mas é essa... Interpretar. Isso, esse cuidar, né? Isso. Assim, está aparecendo, tô vendo que o dragão tá chegando. O que eu vou fazer com isso, né? E às vezes a gente vai perder a boa. E eu faço o que com isso depois? Preciso reparar. Preciso cuidar de mim, preciso cuidar do coração que eu machuquei também. Mas se não, eu sou um alecrim dourado. Eu não tenho raiva, eu não tenho nada. Vocês que não sabem o que estão falando, vocês que, né? É sempre a culpa do outro. Ou vive em outro mundo, né? Vive em Nárnia, assim. Né? Não tem noção das coisas. Não, eu não sinto nada dessas coisas. Eu sou ótima. É verdade. Regiane, você é pós-graduada em Inteligência Emocional e Educação Parental. E parece que existe uma correlação entre essas 2 especializações. Defina para nós o que é inteligência emocional, que a gente acabou de comentar, e de que forma ela está presente ou afeta na educação parental. Eu fiz até um post esses dias sobre inteligência emocional, porque eu gosto muito que as pessoas possam entender, né? As pessoas pensam que ter inteligência emocional é você viver plena, né? Então eu tenho uma luz azul e nada me atinge porque eu tenho inteligência emocional desenvolvida. E na verdade não. A inteligência emocional é a nossa capacidade de se perder e depois se encontrar. Isso. Né? Então eu desenvolver essas habilidades, reconhecer essas emoções, cuidar delas, dar nome, parar, pensar, deixar sentir, para depois eu tomar as decisões. Então, existe uma diferença que eu acho importante da gente falar, para as pessoas sempre perguntam assim, as emoções e sentimentos, qual que é a diferença de emoções e sentimentos? Então, emoções são básicas e todos nós temos a vida toda. Basicamente, tem um filme que fala sobre as emoções, né? Um filme da Disney que fala sobre as emoções. Então, é o medo, tristeza, a raiva e a alegria, basicamente. Alguns autores falam de amor, alguns autores falam de nojo. Mas eu uso esses 4 para poder explicar. Então, as emoções, elas mexem com o nosso corpo. Elas vêm sem a gente pensar. Então, quando eu vejo, eu tô sentindo, tá alguma coisa me incomodando, é frio na barriga, às vezes eu fico vermelha, arrepiada. Então, tanto medo, tristeza, raiva, alegria, todos, o corpo também fala. Está no nosso corpo. A gente não tem como, tô pensando que eu tô com raiva. Não dá. Já tá aqui. Sim. Tudo no corpo, né? O sentimento é quando passa pelo meu pensamento. É quando
eu consigo racionalizar para eu poder dar nome para isso. Sim. Então, por exemplo, eu posso ter ansiedade, para você pode ser nervosismo. Sim, com certeza. Para mim pode ser frustração e para você pode ser decepção. Uhum. Então depende da minha educação, da minha formação, da minha história, do meu vocabulário. Uhum. E aí cada um dá o nome que quer. Claro. Né? Então os sentimentos, ele tem essa pegada aí que a gente racionaliza para poder dar nome. E é um misto de emoções. Sim. Né? Então pode ser que seja raiva com tristeza, pode ser que seja medo com tristeza, um pouquinho de cada um. Claro. Né? Então isso é muito importante a gente saber as diferenças. Por quê? Principalmente na educação para os filhos. Na educação emocional, mas principalmente para os filhos, por quê? Filho, me parece que você está sentindo isso assim, ó, tá no seu corpinho, você tá ficando muito agitado. Será que não é raiva? Será que você não tá com medo? Você tá tão encolhidinho? Eu posso ajudar a dar nome para essas emoções. Sim. E uma outra coisa importante da inteligência emocional é a gente saber que sempre a gente vai ter essas coisas. A vida toda. Não é não ter raiva, eu não tenho mais raiva. Não é isso. Mas eu tenho, ou eu tenho pouco, e aí eu administro, eu cuido. É tudo meu, tá tudo aqui dentro. Sim. E se a mãe ou o pai não tem essa clareza, como que vai ensinar o filho? E como que ele vai aprender com os pais, até pelo exemplo? Se vê uma mãe explodindo, sabe? Irritadíssima, descontrolada. A criança, ela não sabe interpretar aquilo ali. Qualquer sentimento que vem nela, ela vai sair gritando e vai ficar descontrolada. Sim. Não é? Eu falo que assim, as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. É verdade. Então ela olha e fala, minha mãe tá louca. Pois Minha mãe vai ter um chilique. mas sabe? ela vai copiar aquela reação quando acontecer algo com ela. Como que eu vou falar pro meu filho, você tem que manter a calma, tá? Você não pode lidar assim com isso. Mas eu não sei lidar. É verdade. Eu não administro a minha raiva. Então Sim. eu falo, tava comentando com você que minha filha caiu, né? Mãe, eu tô tão triste. Eu falei, imagina, filha. Sim. Porque você tá machucada, você tá com dor, você vai perder a aula. É triste mesmo. Claro. Assim, deixa de bobagem. Quem mandou você qualquer coisa? Sim. Né? Então, quando eu passo essa mensagem pro meu filho, que isso daí, viu, para com isso, tá com medo, vai com medo mesmo. O que eu tô dizendo pra ele? Isso aí que você sente não é importante, não. Eu costumava dizer pro meu filho, quando algumas coisas aconteciam, eu dizia, filho, sabe que quando eu tinha 7 anos aconteceu comigo? Mas doeu tanto, tanto. E ele já mudava a expressão, sério, mãe? É verdade? O que tu fez? Então aquilo deixava ele até se acalmando na situação, sabe? Empatia, compaixão, né? Sim, eu sei o que tu tá sentindo, eu também passei por isso. Né? Vai doer um pouco, mas vai passar. Isso conecta, né? Com certeza. Diferente de eu falar assim, bem, viu, é assim mesmo. Até para um adulto, né? Com certeza. Sabe, eu sempre cito um exemplo assim, quando a gente era mais jovem, né, que daí uma amiga, por exemplo, terminava com o namorado. E a gente não falava, nossa amiga, o que tá acontecendo? Fica aqui, vamos, sabe, quer chorar, vamos chorar. A gente fala, não, para com isso. Bola pra frente, vamos pra balada, vamos pro shopping. Pois é. Então não tô validando essa dor. E precisa passar por isso, né? Tem que dar o tempo ali pra processar o sentimento. Com certeza. Né? E falando assim em criança, o meu filho hoje tem 18 anos, mas ele cresceu vendo como exemplos nossos, assim. Então, o ano passado eu me acidentei e eu fiquei muitos anos incentivando ele a praticar esporte. Então, ele já fez de tudo. E o ano passado ele começou mais na academia mesmo, musculação. E eu também ia com ele, incentivava, sabe? E ele me via como um exemplo. Aí eu me acidentei, parei de ir. E agora ele me cobra. Ele diz, mãe, cadê aquela mãe que me puxava para praticar esporte, para academia, sabe? Seguido ele me convida, mãe, vamos para academia. Ou às vezes ele diz assim, mãe, tem one day or day one, né? Algum dia ou, né? O primeiro dia. Então, assim, tudo baseado nos exemplos que ele teve a vida inteira. E hoje ele tem essa consciência e ele vai transferir isso para os filhos dele. Sim. Né? Sim, mas isso tem... Esse exemplo, isso tem muita coisa, na verdade, né? É sobre conexão. É sobre a gente poder dar e aí, nesse momento, eles poderem nos oferecer. Né? Numa educação, por exemplo, tradicional, que eu falo, que é essa autoritária, da obediência, né? Ou, assim, até um pouco violenta, né? Se o filho falar isso, fala assim,
Viu? Você não tem que me cobrar nada, não. Eu vou na hora que eu quiser. Isso, Né? com e certeza. Quando você dá essa educação consciente, é o quê? É isso, olha só. Eu falei tanto e agora eu também preciso fazer. Porque é isso. Com certeza. Talvez você não vá hoje, mas você vai ficar pensando, poxa vida, né? É verdade, agora ele que tá me puxando. É isso aí. Né? Então, a gente usou os exemplos agora de crianças e tudo mais, e nesse tratamento que a gente passa para os filhos, né? Antigamente se reclamava muito que a educação era dada pelos pais, era rígida demais, muito fria, né? Praticamente uma cópia entre todos os filhos era igual. Sim. Era um copia e cola. Ninguém olhava qual era a necessidade de cada um, mas fomos criados com o mesmo tipo de educação, né? Recentemente, Regiane, vem se reclamando que os filhos estão sem limites. Estão até mandando nos pais. Criados soltos demais. Do ponto de vista da psicologia, quais conselhos você daria para os pais e mães que estão nos assistindo agora, que possa ajudar na educação não tão rígida, também não tão solta? Sim. Porque tem gente aí que está perdida e não sabe o que fazer. Sim. Eu falo muito sobre isso, todos esses livros têm a ver com esse tipo de educação que eu acredito, né? O Pais em Construção, ele é um guia, né, de educação parental, de inteligência emocional, que a gente acabou de falar. Então, eu falo sobre vários assuntos, são vários autores e profissionais, assim, bem especialistas na área. Sim. E o Apanhei e Não Morri, ele traz essas frases de lá de trás, que a gente ouvia e que às vezes passou batido, mas que traumatizaram, que trouxeram dores por conta dessa educação. Então, como que eu vejo isso, né? Então, eu acredito nessa educação positiva, respeitosa e consciente. Mas eu vim de uma educação... Por que ela era tradicional e autoritária? Apesar de eu falar que nunca teve violência. Porque, sim, eu era obediente. Eu não questionava absolutamente nada. Tem que fazer, tem que fazer. Claro. Né? Eu me convenci de que tinha alguma coisa de errado nisso quando eu entrei para fazer um curso. Na verdade, eu ouvi uma informação de que cerca de 80% das violências e abusos sexuais aconteciam com crianças e adolescentes obedientes. Olha, sim. E aí eu falei, gente, pera. Porque minha mãe, ela mal falava, ela olhava e já sabia que eu tinha que ir alguma coisa. Claro. Nem sei o que, mas eu já ia, sim. né? E aí eu falava, meu Deus, mas então não é para ser obediente, é para ser o quê? Nossa, não sei. Que descontrole, então, né? Então aí eu fui estudar mais a fundo e aí eu entendi. Então essa educação aí tradicional, ela era bem hierárquica, né? Então assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Totalmente adultocêntrica, então os adultos que detêm o conhecimento, o poder e absolutamente tudo para poder mandar nas crianças que não sabem nada. Porque as crianças nascem cruas, assim, na ideia dessa educação. Os pais, isso não é um julgamento, pelo amor de Deus. Não. É como acontece. É o que eles aprenderam. Era o que eles tinham pra dar, né? Hoje, só que eu questiono, com tantas informações, com tanta evolução, a gente continuar fazendo a mesma coisa. Mas naquela época, assim, eles vinham de mais dor ainda. Claro. De mais sofrimento. Sim. E ainda aprimoravam. Nossa, apanhava de fio de ferro, apanhava amarrado na árvore. Agora eu só bato de chinelo, então tá tudo bem. Aí não é nada, né? Não é nada, sim. né? E aquilo que eu disse pra você, como que preocupados em sustentar a casa, com tantos filhos, que naquela época eu tinha mais, eu vou falar do quê? Eu nem sei o que é. Era tão, assim, de polaridade, ou eu tô calmo ou eu tô nervoso. Ou eu tô feliz ou eu tô triste. Eu falo que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, sim, né? Pois é. Mas essa educação, ela é polar, né? Ela é de um lado ou pro outro. E aí, é tão assim o nosso mindset, que daí, então se não bater, vai fazer o quê? Vai subir na sua cabeça, né? Vai criar gente folgada. É geração mimimi. Sim. Daí vai criar sem limite. Gente, pelo amor de Deus, tem tantas coisas pra gente olhar e estudar e avaliar o que eu posso, o que eu dou conta. Claro. Quando eu dou meus cursos, eu falo com as pessoas, eu sempre explico isso. Eu falo, gente, eu nunca vou falar pra vocês, olha, pode parar com tudo, isso aí não tá dando certo. Não grita no isso, naquilo. Não. Vocês vão conhecer. E a partir do conhecimento, você vai tomar a sua decisão. Claro. Não pode gritar, você faz o quê? Engole o grito, tá?
E aí a mãe que adoece, né? Pois é. Ela grita por quê? Porque ela tá sentindo alguma coisa, a necessidade dela não tá sendo atendida, ela não tá sendo ouvida. Ela tá sendo levada lá pra infância dela, porque ela também não foi ouvida. Então agora que eu cresci, eu vou fazer do meu jeito, mas também não vou porque meu filho não tá nem aí. É tanta coisa que acontece, então para. Não é que é assim, não pode bater, não pode xingar, não pode mandar, mas pode o quê? Aí a criança vai decidir tudo sempre. Não. Tem que ter um equilíbrio aí no meio, né? Lógico. E outra, nós somos pais, nós viemos antes, nós temos mais sabedoria, nós temos esse comprometimento em margear essas crianças. Para isso que a gente existe. Sim. Não é só para pagar conta. Claro. Né? Eu tenho que estar aqui falando, olha filho, eita, olha aqui, vai por esse lado. E olha isso. Mas é diferente de eu falar, você tem que fazer assim, porque comigo foi assim e você vai ver que vai funcionar para você. Pois é, mas aí que tá, nem sempre funcionou para nós, né? Eu trato meu filho e tento educar ele muito diferente de como eu fui educada. Porque na minha casa, meus pais tiveram 15 filhos. Nossa Senhora. Então era na base da porrada, era mandar e obedecer. E era muito, muito problema sempre. E a minha mãe era totalmente descontrolada, a ponto de ela perder o controle de verdade mesmo, de outros filhos ter que segurar ela e tudo mais. E eu cresci com esse sentimento. Eu jamais vou tratar filho meu assim. Eu vou ter respeito em primeiro lugar pelo meu filho. Eu não vou deixar, claro, sem limites, né? Mas eu vou ter um equilíbrio. E isso fez toda a diferença. Mas se eu não tenho essa consciência, como que eu vou fazer? E posso falar, se você é um exemplo maravilhoso e poucas pessoas fazem e conseguem sentir assim. Muitas pessoas vêm com essa linha. Não, comigo foi assim. E transferem. E eu vou fazer. Porque funcionou pra mim onde eu tô. Eu tal do apanhei e não morri. Né? Então, o que não importa aquilo que aconteceu, importa o que eu vou transformar, o que eu vou fazer daquilo que aconteceu comigo, sabe? Claro. Então, a gente sempre tem escolhas. Fazer bem melhor, na verdade, né? E como é esse melhor? Não sei. Hoje eu falo muito mais com as minhas filhas. Minha mãe às vezes fala, você fala demais? Pra ela, de repente, isso não é melhor. Mas eu sentia falta de algumas respostas e de estar mais próximo, de conversar. Hoje a gente conversa bastante, mas naquela época não tinha como. E tu sente que isso é o que as tuas filhas gostam e tem retorno disso. Isso que é o principal, né? Sim, mas uma coisa que eu sempre digo também é assim, né? Às vezes as pessoas falam, eu tô fazendo, já estudei, já li, mas mesmo assim, meu filho isso, minha filha aquilo. Eu falo, gente, por favor, não é porque a gente está estudando, que a gente faz terapia, que a gente lê, que a gente faz cursos, que os nossos filhos vão ser diferentes. Eles vão ser aquilo que eles vieram para ser. São crianças, são adolescentes, eles vão fazer tudo que todo mundo faz em todas as casas, pode fazer. Mas eu, como adulto, que vou lidar diferente. Isso. Né? Então, assim, por exemplo, hoje, né, a neurociência já diz, o cérebro termina a formação mais ou menos por volta dos 25 anos. Olha. Ou seja, não que a gente nasce faltando, não tem conexões neurológicas em algumas partes. Isso vai, ao longo da vida, que vai aprimorando. Então, quem que já tem o cérebro formado? Quem que já é responsável para poder tomar decisões, para sair do contexto, para ter um novo vocabulário? É o adulto. Com certeza. Não é a criança. E por que a gente às vezes exige da criança, eu fiz isso porque você... Não é a criança, sou eu. Né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa sempre se olhar, se cuidar, aprender, estudar. Sim. A gente não estudou para ser pai e mãe. Pois é. Né? A gente copia modelos, a gente vende dor, ou a gente olha e fala, quer saber... eu vou fazer desse jeito. A minha vizinha era ótima. Como eu olhei para essas mães, por exemplo, eu poderia seguir o modelo delas. Eu quero ser mãe assim. Claro. Mas quem eu consigo ser? Sim, e talvez o estilo de mãe que elas são não vai funcionar com o meu filho. Isso. Se eu copiar isso, não vai funcionar porque ele é diferente, né? Sim. Cada um tem o seu perfil e aí não vai dar certo. E aí, poxa, como que lá dá certo e aqui não? Então, o que o educador parental faz? Ele ajuda os pais a serem a sua melhor versão. Ele traz informações
baseado tudo na ciência, Sim. sobre neurociência, sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento do cérebro, inteligência emocional. Então, eu preciso me conhecer para poder ajudar meu filho também a dar nome para essas coisas. Então, anda super junto mesmo, né? Nossa. Essa é a sua pergunta. Sim, com certeza. Regiane, quais os principais fatores que regem o comportamento de uma pessoa? É lá da infância? É o meio que ela está inserido? O que é o que mais coordena a gente, assim? Eu conto uma historinha, né? Quando as pessoas me perguntam sobre isso. Então, nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, certo? Então, assim, bondosos, amorosos, generosos, caridosos, né? Lindos, perfeitos na sua essência. E o que acontece? Que a gente começa, né? De repente, ficar com medo, ficar inseguro, né? E ter alguns comportamentos. Então, eu chego num ambiente que não necessariamente vai estar disposto a me aceitar desse jeito que eu sou, autêntico desse jeito. E aí eu começo a me vestir com algumas máscaras para poder encaixar nesse ambiente. Então, por exemplo, a criança ela nasce corajosa. Imagina ela saindo correndo, sobe numa árvore, e aí a mãe vai lá e pelo amor de Deus, desce daí, olha, ó, você quer me matar do coração? Sim. E a criança pensa, não, eu não quero que minha mãe morra, então eu não vou subir mais. Não, vocês... Olha, essa criança não tem medo de nada. Olha como que eu fico. Pronto. Então eu já tenho podou. que ter medo. Porque daí senão minha mãe não fica feliz. Nossa. A gente nasce querendo ser amado. Pelos nossos pais, principalmente. Sim. Então, se eu choro muito, e aí as pessoas me chamam de chorão, ou, sei lá, né? Tem tantas coisas. Tipo, qualquer coisa. Menino, né? Eu falo algumas coisas. Sim. Eu começo Não, então eu não posso chorar. Não posso pôr pra fora isso. Sim. Eu não posso ser assim, porque senão eles não vão me querer. E aí eu começo a me moldar nessas máscaras, que é essa persona que eu vou desenvolver. Claro. Pra poder existir naquele ambiente. Então, a nossa personalidade, ela é aquilo que eu precisei ser para pertencer, mas o que eu sou mesmo é a minha essência. Né? Claro, só que tá... Isso. Tudo mas vem maquiando no longo dos anos, né? Isso. E aí, então, o que traz essa dor aí pra gente? Esses comportamentos são o quê? O comportamento, ele é ponta de iceberg. Né? Eu tenho ali um desenho de iceberg, eu sempre mostro para as pessoas. Sim. A ponta do iceberg é aquilo que a gente vê. Sim. É o nosso comportamento. É como a gente lida aqui com o ambiente, aquilo que eu sou para que todo mundo veja. A criança e o adulto. Claro. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu penso o que eu penso? Todas essas perguntas, as respostas estão aqui embaixo. E é muito profundo, de verdade. Que a gente não vê. Sim. Então, são emoções, sentimentos, pensamentos, crenças, valores, necessidades não atendidas. Sim. Né? Então, o comportamento, gente, ele é sempre comunicação. Por favor. Né? Inclusive dos filhos, inclusive no relacionamento conjugal. Né? Eu não faço... hoje eu acordei louca e eu quero fazer algumas coisas. Não. Eu tenho alguma coisa aqui dentro que está me movendo. É que a gente não costuma olhar. Né? O que está acontecendo comigo? Eu trabalho falando demais sobre isso. Eu sempre explico para as pessoas, gente, quais são as minhas necessidades? Eu oro muito, assim, eu tô estranha. Eu não tô bem. Tem alguma coisa que está acontecendo que eu não sei. E às vezes é necessidade de sono. Pois é. Né? Às vezes é necessidade de troca, de afeto, de carinho. Ou às vezes até de estar sozinha, né? Ter um tempo só para ti, para reenergizar de novo. Sim, às vezes é necessidade de realização, de congruência, né? Então são tantas, são dezenas. Sim. O Marshall Rosenberg, que é a pessoa que fala sobre a comunicação não violenta, que eu adoro, ele tem uma lista dessas necessidades. Olha. Né, pra gente poder olhar, porque são básicas e universais. Mas a gente só fica achando assim, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser amado. Não é só. Eu, Regiane, até os 37 anos, eu era uma pessoa muito difícil. Eu queria mudar o mundo, assim. Eu queria mudar as pessoas, transformá-las da forma que eu era, da forma que eu enxergava. E eu achava que todo mundo estava errado, menos eu. Então, assim, eu tinha problemas gravíssimos de relacionamento. Eu tinha problema com tudo. Eu era totalmente, eu falo, disfuncional. Então, eu tinha problema com relacionamento, eu tinha problema com amizade, eu tinha problema com a família, eu tinha problema com tudo. E até eu descobri que eu repetia muitos padrões lá da infância, ou que muita coisa que aconteceu comigo na infância refletia eu adulta. Sim.
Então, eu cresci dizendo assim, nossa, eu nunca vou ser submissa a um homem. Porque a minha mãe era e sofreu demais. Só que o que é ser submissa a um homem? A gente não sabe interpretar essa palavra. Então, eu era muito ríspida. Eu queria vestir as calças da casa. Eu não dava chances, né? Na época, no relacionamento que eu estava, eu não dava chance dele ser o homem da casa. Então, era um desacerto, assim, que eu não sei como que durou tanto tempo o casamento. E eu só descobri isso com 37 anos. Eu já estava divorciada, estava divorciando, sabe? Então, para mim foi muito revelador descobrir que eu, adulta, agia da forma que eu agia, totalmente errado. E isso era tudo da minha infância, sabe? Nossa, foi libertador. Então, curar a criança interior, né? Enxergar, olhar para ela e dizer, nossa, né? Hoje eu sou adulta já, eu não posso deixar mais aquela criança interferir na minha vida. Sim, porque lá atrás a gente construiu esse modelo de mundo, né? E a forma que eu vou lidar com as coisas é a forma que eu vejo dentro da minha casa. E algumas coisas simplesmente vão passando, mas é o jeito que eu faço, é o jeito que eu vi lá. Então, quando a gente chega na vida adulta, tem algumas coisas que você fala isso, mas que estranho, né? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô sentindo desse jeito? Sim. Ah, não sei, mas era assim, pronto, acabou. Então, sim, a gente se forma lá atrás, porque os nossos pais são o nosso mundo. É com onde certeza. a gente vai aprender a lidar com tudo, né? Por isso que eu acho que a parentalidade ela é tão desafiadora, porque a gente é inspiração. Né? Então, assim, essa responsabilidade... Temos responsabilidade de pagar contas, de colocar numa boa escola, mas eu falo que esse é o pacote básico. Sim. Né? Agora, o plus é aquilo que a gente tem que inspirar, que a gente não tem jeito, não tem como nos servir de modelo. Não adianta eu falar assim, olha só, filha, eu não faço isso, mas é bom que você faça. Eu não vou na academia porque eu tô ótima, mas você tem que ir, porque exercício é bom. Né? Então, assim, não vai linkar. Não tem jeito. Então, que bom, né, que os nossos filhos servem para isso também. Pra Sim, que a gente para puxar. Ser a nossa melhor versão. Não, com certeza. Né? Porque são vidas que dependem de mim, que olham para mim e falam, uau, eu também quero. Né? Então, sim, muitas coisas vêm de lá de trás. E aí, quando a gente chega na vida adulta, eu costumo dizer que, assim, parece que vai pesando. É um incômodo que você fala, gente, né? Então... Se eu nunca fiz nenhum curso, nunca li nada, nunca participei de nenhum treinamento, eu falo, cresci assim, vou morrer assim. Eu falo que é a síndrome de Gabriela. Assim, cresci assim, você sempre assim, né? Sim. E aí, deu certo até hoje, vai ser assim. E aí, o que o povo diz por fora? Isso daí vai ficando velho, vai ficando pior. É bem Agora, assim. se eu já fiz alguma coisa, que eu já me descobri de algum jeito, o que eu faço? Nossa, não tá legal. Eu preciso transformar. E eu vou começando a tirar esse peso da personalidade. Nossa. Eu vou em busca da minha essência. Ai, mas é tarde. Gente, não é. Nunca é tarde. Nossa, tarde. Nunca é tarde. Que delícia eu ser livre. Eu não preciso fazer isso porque tem que. Eu sou livre para assumir minha responsabilidade, de tomar minhas decisões. Isso, para dizer sim, para dizer não, fazer as minhas escolhas conscientes, né? Sim. E não precisa ficar loucão, né? Às vezes claro. Pra mim, tá, mas daí eu sou perfeccionista, e daí eu vou chegar na minha essência, e aí eu não vou mais ser perfeccionista. Eu falo, você vai ser livre pra decidir. E o principal é, quando a gente se cura disso tudo e se conhece de verdade, a gente não deixa ser influenciado pelo externo, né? O que a outra pessoa fala não me machuca. Eu sei interpretar aquilo ali, né? Eu consigo separar se ela tá falando mais dela do que de mim. Eu não preciso da opinião do outro para me definir. Isso, né? Com certeza. Então, assim, isso é o principal para mim. Isso é o principal para mim. Eu cresci aquela pessoa rude, dizendo engole o choro, cala a boca, não pode fraquejar, né? Não te é permitido fraquejar. E eu tinha problemas assim dentro da empresa. Eu não aceitava mimimi de funcionário, as pessoas tinham medo de vir falar comigo. Porque eu era muito, muito dura mesmo, muito linha dura. E porque eu cresci assim, eu aprendi assim, e era o que eu via em casa, e só atrapalhou a minha vida. Então eu digo que é libertador, né? Curar essa criança interior e a gente procurar evoluir de verdade como ser humano, mas para isso a gente precisa de ajuda.
Mas sim, posso te falar uma coisa sobre isso que você acabou de dizer? Eu não acho que isso só atrapalhou a sua vida. Porque você construiu tanta coisa nesse tempo dessa dureza. Sim. Que você poderia ter feito coisas erradas e ruins. Não, claro, com certeza. Mas me trouxe muito sofrimento. Sim, mas aí, às vezes eu falo, gente, a gente precisa ter um apartamento de Airbnb no fundo do poço. E daí a gente vai lá, e depois a gente volta pro apartamento de Nova York. Né? Porque daí eu venho e brilho e tá tudo bem. Mas eu preciso ir lá pro fundo pra poder falar, cara, aqui não dá. Eu não sei, mas isso aqui tá muito ruim. Sim. Então, a gente não tem que negar isso da nossa história. Você não nega porque a gente já não nego. Eu acho maravilhoso. Porque eu poderia estar matando, roubando, pedindo dinheiro por aí. Sim, né? sim. Mas a gente, com toda essa rigidez lá de trás, nós nos tornamos pessoas que fazem coisas boas. A gente talvez se machucou. Ah, isso, com certeza. Ou machucou. Esse sofrimento poderia ter sido evitado, né? Sim. Mas aí você olhou para essa dor sua e por conta da sua dor você foi se transformar. Isso, né? com Poderia certeza. ter sido com amor, é o que a gente ou é pela dor ou é pelo amor. Mas infelizmente... Pra mim foi pela dor. Mas a gente aprende com a dor, a gente precisa aprender com a dor, senão vai repetir. Sim. Né? Então, assim, sofreu, mas olha, você continua querendo salvar o mundo. Na verdade, não como dor, mas também não como heroína. Não. Mas olha tudo que você faz pelas pessoas. Olha os seus projetos. Seus projetos são sempre para incluir, com certeza. Então, assim... Eu acho que é para as pessoas não passar o que eu passei, para evitar ter tanta dor, no sentido de, né? Às vezes... Mas qual é a diferença quando você está curada? Você não vai... você não quer participar do meu projeto? Vocês não entendem o que eu estou dizendo, né? Porque eu quero salvar o mundo e vocês... Eu não tenho essa dor, eu não quero que as pessoas me engulam. Eu trago com leveza a possibilidade. Se você não quer, tá tudo bem. Quando você quiser... Também porque todo mundo... Isso é uma coisa que eu aprendi. Cada pessoa tem o seu tempo, né? Não adianta eu querer impor algo, não é o momento dela. Não é a necessidade dela, talvez, né? E assim como eu levei anos para interpretar algumas coisas porque não era o meu momento, né? E quando chega o nosso momento, aí se descortina, assim, nossa, aí tu fica assim, nossa, não é tão complicado assim, só que lá atrás era, porque não estava na minha hora. Às vezes a gente fica agarrado, fala que tem trauma que a gente tem estimação, né? Sim, E também porque, eu digo, às vezes, esses traumas a gente usa como muleta, né? Porque ter essa muleta vai ficar no sentido... Eu tenho essa desculpa. Mas eu não sigo em frente porque... Né, eu tenho sofrimento A, sofrimento B, eu tenho problema C, D. Então, eu tô sempre usando essa muleta. Nesse livro aqui eu falo sobre isso, de autorresponsabilidade. Nossa, porque sem ela... muito mais fácil eu falar, não, mas eu não fiz isso porque meu amigo não quis. Eu fui porque ele que falou. Não, mas todo mundo tá querendo. E, Rejane, as pessoas que eu conheço, assim, até que eu atendo, né, em mentoria, que menos tem resultado é as pessoas que mais culpam os outros. Sempre a culpa é do outro. E ela vive num círculo vicioso de culpar o outro e ela não consegue progredir. É incrível isso. Não tem autorresponsabilidade. Lá atrás, quantas vezes que as crianças, na sua autenticidade de essência, vêm e traz... olha o que eu trouxe. Daí traz uma bala, né? Assim, tipo, lá no Brasil, nas padarias, sempre tem um monte de balinha, chiclete. Sim. Assim, eu sempre dou esse exemplo. Aí a criança chega em casa e faz assim... olha a minha bala. Daí a mãe fala... onde você pegou isso? Lá na moça, na padaria. Quem que te deu isso? Eu peguei e tava lá. Você roubou. Nossa. Fica bravo. Agora você vai lá e você vai devolver. Aí, olha só, ele pegou, mas ele não é ladrão. Pede desculpa pra moça, isso não vai mais acontecer. Ou então vai lá e faz a criança pedir desculpa e pagar. Eu não posso falar a verdade. Porque olha, toda a humilhação, a vergonha. Então, assim, a criança nem sabia que não podia. Tava lá, né? Sim, tava ali disponível. Então, ninguém falou que não podia pegar. Pra que eu vou ficar assumindo as coisas que eu faço? Nossa. Então são pequenos exemplos, são pequenas coisinhas. E aí a criança chega outro dia com uma borracha da escola. Daí a mãe fala assim, de quem é essa borracha? Ele vai lembrar disso e vai falar assim, é minha. Não é sua.
Não, é do Joãozinho. Você roubou? Não, ele que me deu. Sim, porque daí mentir vai ser melhor do Pode que... ser uma boa alternativa, né? Pra eu não levar bronca. Então, assim, a gente aprende, tem que pedir desculpa pro amigo, não pode se comportar assim. Eu aprendo sobre a responsabilidade social, mas não sobre a responsabilidade pessoal. E aí, eu deixo de ser o piloto do meu avião. É verdade. Protagonista. Eu fico, ai, gente, mas é que o governo, não, mas é que a situação que tá. Mas aqui tem muito brasileiro. Aí aqui tá muito difícil. Não, mas é que você não sabe que eu já passei, né? Isso eu escuto muito, Regiane. Não tem ideia, tu não tem noção do que eu já passei na minha vida. Então, assim, é sempre todo mundo. E eu, o que eu faço com isso? Como que eu ajo? Ou sempre tem alguém que me persegue, né? Sim. Porque todos os trabalhos que eu tive, alguém me perseguiu e eu acabei sendo demitido. E sempre é uma desculpa. Mas é que assumir responsabilidade, às vezes, dói. Dói muito. Eu não sei pra onde vai dar, né? Pode ser que dê pra algum lugar que eu possa ser muito feliz também. Pois é. E será que eu mereço? E será que eu quero correr o risco também? Né? Então, é uma outra coisa, né? Porque, assim, é mais fácil estar aqui no ruim, porque esse ruim eu já conheço. Familiar. Né? Eu sempre digo, gente, a zona de conforto ela é familiar. E é gostoso, porque é confortável, é quentinho. Trocar o certo que eu tenho, né? Pelo duvidoso ali da frente. Exatamente. Mas, então assim, isso daí é um exemplo legal para eu poder te falar, que é o mesmo circuito neural que é ativado quando eu como um pão com manteiga, é ativado quando eu vou correr no parque. Por que as pessoas comem pão com manteiga e não vão correr no parque? Sim. Porque comer pão com manteiga é fácil. Eu tô aqui, não tô bem, acho que eu tô com fome. Vou lá, pego o pão, corto, faço manteiga, como. Rapidinho. Sobe um monte de hormônio bom, de coisa boa, Sim. de neurotransmissor. Ai, que delícia. Daqui a pouco, desce, eu preciso de mais pão com manteiga. Sim. Agora, pra eu ir correr no parque, minha querida, você precisa levantar. Você precisa trocar de roupa. Às vezes você tem que pegar o carro, você tem que alongar. Você tem que começar com 5 minutos, 2 minutos, porque você não tem condicionamento. E aí só depois de pelo menos 20 minutos dessa corrida que vai liberar essas coisas. Tô com preguiça. Não, e já quando pensa em correr no parque, olha pra fora e diz, o tempo não tá muito bom. É mais fácil comer pão com manteiga. O parque já passou, gente. Agora, já passou. Né? Então é isso, né? Olha o trabalho que dá ser responsável por mim. Sim, com certeza. E aí eu não sei se eu quero não. Vamos deixar do jeito que tá pra ver como é que fica. Então, a responsabilidade, ela também dá trabalho. Mas eu posso decidir, né? Posso escolher. Eu digo que tudo dá trabalho, né? Só que ou tudo é difícil, mas a gente tem que escolher o difícil que a gente quer ou o trabalho que a gente quer, né? Eu falo que dá trabalho ser gordo, dá trabalho ser magro. Dá trabalho ser rico, dá trabalho ser pobre. O que me faz feliz? Ser magro ou ser gordo, por exemplo? Dá trabalho né? ser solteiro, mas dá trabalho ser casado. Sim, com certeza. Tudo precisa de mim, da minha participação. Sim. E onde eu quero estar? O que eu quero fazer? Né? A autorresponsabilidade muda vidas, com certeza. Eu adoro esse tema. Nós temos visto, Regiane, agora nesses últimos tempos, muitos abusos de pessoas famosas estão vindo à tona, não é? Tanto abuso sexual como físico, emocional. Mas existem milhares de não famosos que a gente nem fica sabendo. Né? Não tem como. E você é membro pesquisadora da PAS, que é Grupo de Prevenção ao Abuso e Educação Sexual. Conta um pouquinho desse trabalho pra gente e o quão preocupante é essa realidade. Quando eu tive acesso a essa informação que eu te falei, né, dos números, da porcentagem, eu me interessei em estudar profundamente. É um assunto um tanto indigesto. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o curso, às vezes eu falava que eu quero parar. E aí, às vezes nas mentorias eu falava, não sei se eu estou preparada, porque o negócio é pesado, né? Mas eu me lembro também que eu comentava com algumas amigas, porque eu falava, eu preciso conversar com vocês, estou fazendo um curso super legal sobre isso, e daí sobre abuso. E aí muitas pessoas falavam assim pra mim, eu fui abusada. Oi? Ou então assim, meu irmão, minha vizinha, minha... Sempre tinha alguém ali muito próximo. Só que as pessoas não falam sobre isso. Não falam. É vergonhoso falar sobre isso. Né? Então a gente tem
inúmeros tipos de abuso. As pessoas pensam que abuso é sexual com penetração. Não. Abuso é tudo aquilo que a gente não dá conta. Isso. Né? Então, assim, hoje a questão sexual está vindo mais à tona, mas os números são muito grandes, né? Então, é um assunto super amplo, mas o que eu posso te dizer? Acontece, não é só lá na Vila Quequé, longe na periferia, gente, não, em todas as classes sociais. Sim. A gente sabe que muitas pessoas que foram abusadas, e a gente fala que o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Lógico que de uma forma inconsciente e Sim. com dor, né? Claro. Mas o número é muito grande e é assustador. Eu gosto muito de falar sobre isso em palestras para pais e tudo, porque a gente tem que olhar muito de perto, porque inclusive aqui na nossa sociedade, nos adolescentes, né? O abuso ele é uma coisa hierárquica, então é sempre de uma força maior para uma força menor. Sim. Pode ser por questões de gênero, né? Então do homem para a mulher, mas existem mulheres que abusam também de meninos. Claro, com né? certeza. É lógico que é uma patologia, uma disfunção, não é nada normal, mas é comum. É comum. Por quê? Sim. Porque o número é muito grande. Infelizmente as pessoas não falam sobre isso, mas tem muita marca no corpo. Então o nosso corpo ele registra. Então a mente, ela, não, tudo bem, já passou, eu lidei, mas o meu corpo tem esse registro. Então a gente tem no nosso corpo as marcas de tudo que já aconteceu com a gente, celularmente falando. E aí uma pessoa que sofreu abuso, ela é como se ela estivesse em constante vigilância. Olha eu tô só. sempre em ameaça. Por quê? Geralmente o abuso acontece com pessoas próximas. Sim. Aquela história do homem do saco que leva, de não sei quem da rua tomar cuidado, que tem cara feia. Gente, não é isso. São pessoas próximas. E quanto mais próximo, mais dor. Sim. Porque tinha que ser uma pessoa de confiança e segurança. Claro. Alguém que deveria te proteger e cuidar de ti, né? Abusa. Sim. Então, já atendi muitas pessoas, já, né, lidei com vários casos, assim, pais, irmãos, primos, tios. E aí, quando a pessoa vai comunicar, se é criança, então, assim, sabe nem do que tá falando. Não dá, os adultos não dão ouvido. Mas a criança, ela não tem repertório para poder falar algumas coisas. A gente precisa dar atenção e ouvir. E muitas vezes ela apaga também da memória para se proteger, né? Para viver. Para viver. A gente precisa encapsular a dor para poder seguir adiante. Só que o registro está lá. Sim. Então, assim, como eu disse, o registro está no corpo. O que significa isso? Que eu estou em constante estado de alerta. Eu não tive acolhimento, eu fui violada, eu não dei conta. Eu vivi uma situação de forma inesperada, impactante, isolada, sem informação nenhuma. São os is que eu uso para poder explicar para as pessoas, né? E aí eu não sei o que fazer, porque é meu tio, ou é meu pai, ou é uma pessoa que eu conheço, é amigo do meu pai. E aí como que eu vou falar para minha mãe? Não posso, eu que estou errada. Sim, a criança ela nem interpreta o que é o certo e o que é o errado. Né? E muitas vezes o adulto deixa a criança com aquele sentimento de que ela é a culpada, ela que provocou, né? Ela não pode falar, é proibido, né? E aí fica uma situação bem, bem difícil mesmo. O que eu posso dizer, assim, em termos de dicas, eu vou falar para vocês. Por favor, ouçam quando os filhos falarem sobre isso, né? Quando acontecer alguma coisa, principalmente com criança. Por isso é tão importante essa conexão, essa intimidade emocional, a gente estar próximo dos filhos, porque daí eles precisam sentir que tem segurança. Se, às vezes eles contam pra gente do chocolate ou da borracha, e eu já faço um monte de coisa e fico super brava, imagina se eu contar de uma coisa que não posso contar. E como eu não sei nada nunca, porque daí vem de outras falas ali dentro de casa, eu não devo saber isso. Claro. E aí as pessoas falam, mas será que da educação sexual não vai estimular? Não, gente, é informação. Não, é informação. Informação, eu tenho que saber das coisas. Se eu não sei o que é certo e o que é errado, como que eu vou saber que isso aí não tá bom? E, Regiane, muitas vezes até a mudança de comportamento da criança. Às vezes ela muda o comportamento, a mãe até nota, nossa, como ela tá diferente, mas ela não tem a consciência de que pode estar acontecendo alguma coisa. Ou às vezes dentro de casa, na escola, com os amigos.
Eu tenho experiências assim, e a mudança de comportamento, eu acho que é a que primeiro vem, sabe? A criança muda o comportamento porque ela não consegue falar. Ponta de iceberg, lembra que eu falei? Sabe como comportamento é comunicação? Então, às vezes, a criança... É exatamente isso. Adolescente começa a usar roupas diferentes. E aí fala, nossa, mas viu, era tão bonitinha, tão feliz. Agora usando porque essa roupa não larga. Ou às vezes está sempre com dor de cabeça, sempre sentindo alguma dor, porque ela estando doente, ela vai sofrer dos abusos, vai escapar dos abusos, vai escapar. Quando fala muito assim, não quero ir em tal lugar, não quero ficar com esse tio, com essa tia. Isso, às vezes, pequenininho... assim, tem coisas muito tristes, assim. Muito. A gente tem uma ideia de que é muito simples e básico, só acontece desse jeito, mas não Nossa. Tem coisas, assim, terríveis, cuidadores, escolas, né? Enfim, Sim. Eu acho que vale uma palestra pra gente. Eu, por ter experiência, assim, eu criei o meu filho... Ele só começou a ir no banheiro sozinho, masculino, ele já era grande já, e eu ainda parava na porta e dizia, filho, qualquer coisa grita que eu entro, sabe? Com certeza, isso é uma das coisas que eu oriento nas palestras. Uma vez a minha filha elas foram no banheiro do shopping, e aí eu tava falando no telefone, e aí eu peguei e falei, pode entrar que a mamãe tá aqui. Por causa do barulho de dentro, né? E eu tava ali na porta terminando de falar. Como eu sempre falei sobre essas coisas, eu dou educação sexual pra elas, converso muito. Uma delas falou, mamãe... E aí, como eu tava lá na porta, no telefone, eu não ouvi. E aí tinha uma mulher dentro do banheiro que falou assim, o que foi? Você tá precisando de alguma coisa? Mamãe não tá aqui, mas eu sou amiga dela, eu posso te limpar. Sério? Aí Olha... ela falou, não, eu sei me limpar. E a minha mamãe tá ali na porta. Olha. E aí... Logo eu desliguei do telefone e entrei. Entrou. Nem lembro se a moça saiu, que eu não sabia disso, depois né? Quando ela me contou, contou, eu falei, Senhor, olha, me arrepia. Porque você vê o que pode acontecer? Sim, nossa. Se eu nunca falei nada sobre... a criança... nunca você aceita a ajuda de ninguém. Isso. A mamãe não manda amigo pra nada, pra fazer nada com você. Aí ela poderia falar, tá bom. Sim, é amigo da mãe. É amigo da mamãe. Claro. Né? E aí, então, essa pessoa podia, assim, passar a mão nela. Podia pedir pra ela fazer alguma coisa. Eu não sei o que é. Né? A gente não imagina o que passa na cabeça do predador. Você é uma pessoa ok, né? Claro, sim. Percebe que é uma situação assim, muito peculiar que você nunca vai imaginar? Eu prefiro pecar, né, pelo cuidado do que deixar a criança passar por isso, né? Com a informação, né? Com certeza. Rejane, desde 2001, você atua na área de psicologia intercultural com famílias de imigrantes, intercambistas e expatriados. Você consegue citar alguns exemplos de situações ou de dificuldades que fazem essas pessoas que elas possam buscar por um psicólogo, por um terapeuta, alguém da tua área? Se alguém que está nos assistindo agora esteja passando por uma dessas situações e não sabe como agir, o que eu faço, como que ela procura ajuda? Vou contar um segredo para você. Quando eu comecei isso em 2001, eu não tinha nem nome. Era assim, eu ajudo as pessoas que vão morar fora do país. E aí eu estava fazendo uma especialização em terapia familiar, a gente começou a olhar sobre essas questões familiares, o que movia as pessoas a saírem e depois voltar. Depois, quando eu fui para a área da psicologia da saúde e psicossomática, então por que quando elas voltam elas adoecem? Ou quando estão lá ficam muito doentes? E aí, é isso, eu trabalho com pessoas que vão morar fora do país. E aí, um belo dia, eu descobri que isso tinha nome. Olha, que era psicologia intercultural, mas que existia na Europa e nos Estados Unidos, mas não lá no Brasil. Viu só? Então, aí eu falei, às vezes eu falava com meus professores de faculdade, eles falavam, nossa, eu nunca ouvi falar disso. E hoje é uma área mais conhecida. Hoje tem, inclusive, formações nisso, já que eu também acabei fazendo, para trazer a teoria para a prática, né? Claro. E... Enfim, nesse livro Pais em Construção eu escrevo um capítulo inteiro sobre isso. Olha que ótimo. De informação. E no Soft Skills Kids eu falo sobre inteligência emocional e comunicação no processo de adaptação. Põe ele aqui para o teu público ver. Então eu falo bastante sobre essa questão da escola para os adolescentes, para as crianças. Sim, porque muda completamente, né? Então são 2 livros que falam bastante sobre isso. Ótimo.
Eu sempre gosto de questionar as pessoas, assim, quais são as nossas verdadeiras motivações. Sim. Né? Por que a gente faz o que a gente faz? Quando a pessoa se muda, por exemplo, para os Estados Unidos, muita gente vem para tentar uma vida melhor. Então, eu, adulto, decido que é para tentar uma vida melhor. E aí eu falo o que para os meus filhos? Filhos, é para a gente ter uma vida melhor. Sim. Só que chega aqui e a vida não é tão melhor assim. Melhor comparado aqui. Né? E o que exatamente vai acontecer? Olha, você vai numa escola igual do filme. Você vai ter iPhone. Lá a gente vai poder ir para parque. A gente vai poder porque chegar em dólar. Sim. Então vamos, né? Claro. E aí vem. E, gente, quanto tempo demora para que tudo isso aconteça de uma forma redondinha? E a criança criou aquela expectativa. E aí ela vai pra escola achando que ela tá naquele filme lá da sessão da tarde. Só que ela não sabe falar inglês muitas vezes. Ela vai sofrer, sim, bullying, ou o nome que vocês queiram dar, mas assim, né? Uma certa discriminação, porque é nova. Não são todas as pessoas que são acolhedoras. É verdade. A gente fala de adaptação escolar, mas a gente não fala de acolhimento escolar. Isso. Então, eu chegando na escola, eu preciso me adaptar àquilo que já existe. Não é a escola que vai me acolher. Claro. Né? E aí eu vou para um lugar que eu não sou ninguém, que eu não conheço ninguém. Onde está o melhor? O que a gente tem tanto hoje quando as pessoas se mudam? As crianças e adolescentes com ansiedade. Muita ansiedade. Depressão. Né? Então, assim, por quê? Porque eu tô indo sempre pro abate, né? Eu tô sempre ali, ó, não sei o que vai acontecer. Aí, será que o professor vai me chamar atenção? É tudo muito diferente. Os pais geralmente não explicam. Claro. Né? E assim... Poxa, mas meu pai e minha mãe também estão sofrendo, né? Porque eles estão aqui, estão trabalhando um monte. Eu nem vou falar o que está acontecendo. Eles não se abrem, porque não tem essa relação. É muito difícil. E eu vejo muitas famílias, assim, que não comunicaram de uma forma efetiva para os filhos, né? Olha só, a gente vai... Aqui as coisas estão difíceis. Porque muita gente vem para tentar algo melhor. Sim. Algumas pessoas vêm por uma possibilidade de trabalho, de emprego. E não é tão fácil assim, né? Essa vida melhor, conquistar algo melhor, às vezes por anos é extremamente árduo. Sim, e aí assim, viu? É uma escola, você tem que estudar e pronto, acabou. O sistema é completamente diferente. Né? O que nós sabemos sobre o sistema escolar? Pois é. A gente veio de um sistema totalmente diferente. Aqui eles trabalham muito com a questão do reforço positivo. Que, o que é o reforço positivo, né? O elogio. Então, tudo que você faz, você ganha um prêmio, você ganha um docinho, você ganha, sei lá, uma estrelinha. O que eu tô dizendo pra criança? Você só é boa quando você conquista, quando você faz, quando você tira nota. Sim. Eu não falo assim, olha só, vou te encorajar. Vou te dizer que se você conquistar, se você tentar, se você focar, se você tiver atenção, nossa, como você foi corajoso, nossa, como você foi dedicado. Não. É só quem consegue, quem ganha, e tá tudo bem. Então, às vezes as pessoas falam pra mim, mas não é o que você acredita, por que você não faz alguma coisa? Eu não vou mudar o sistema. Mas eu preciso saber que é assim que funciona, e dentro da minha casa eu tenho que falar o quê pro meu filho? Olha só, filho, você conquistou isso, o que você usou para poder conquistar isso? Sim. Como é que foi? O que você fez aí esse bimestre? Que você conseguiu essas notas, que você conseguiu ganhar um mérito, né? Então, o sistema é assim, eu preciso entender que eu me mudei para um sistema que funciona desse jeito, eu preciso conhecer esse sistema e trazer essa informação, senão eu fico sempre lutando. Claro, e aí cadê a felicidade de mover para um lugar onde a vida vai ser melhor? Não tem. Eu acho que a gente precisa se aproximar muito mais dos nossos filhos, né? Tá difícil, mas vai passar. Eu me lembro que quando a gente foi mudar, as minhas filhas falavam, mas mamãe, será que vai dar tudo certo? Eu falava, vai. Eu não sei como, mas que vai. Só que a gente colocou algumas condições. Então, uma delas era que a gente tivesse uma cama bem grande, eu e meu marido. Porque daí ia caber os 4. Olha, se a gente estivesse triste, a gente ia dormir todo mundo. Que legal. Então, assim, é uma coisa que é relativamente simples. Sim. Mas, assim, eu tô aqui. Traz acolhimento, né? Proteção. A gente tá junto. Eu não sei como é que vai ser, mas a gente tá junto. E a gente vai tentar. Sim. Né? Então, não é fácil. É muito desafiador. Precisa de muita inteligência emocional. Às vezes a gente vai cair. Mas se a gente tiver um grupo também, a gente pode se levantar. Né? E não se culpar, né? Muitos pais estão aqui se culpando porque eles realmente vêm para dar uma vida melhor, mas eles não conseguem dar o que eles tinham no Brasil, por exemplo, e eles ficam aqui se culpando, se martirizando, aí triplica esse sofrimento, né? Levar a coisa mais leve,
né? Ter mais diálogo com os filhos de verdade, assim, né? E absorver essa culpa é um fardo que carrega. Não pode. Sabe aquela coisa que a gente fez na pandemia, assim? Então, assim, a situação estava lá. Era muito nova. A gente não sabia o que fazer. Quantas pessoas que falaram, eu vou ter que fazer alguma coisa pra ficar bom. É isso, né? Aí. Uhum. Então, assim, não pode sair. Eu lembro que de sexta-feira em casa a gente falava que era o dia do lixo. Uhum. Então, a gente pegava tudo que tinha no armário que a gente tinha vontade de comer, punha o edredom no chão, na frente da TV, e aí a gente sentava e comia, assistia filme e dormia todo mundo junto no chão. Uhum. Por quê? Porque de sexta-feira sempre era o dia que a gente recebia visita em casa. E não podia mais. Sim. Então aí a gente tinha que dar um jeito de ser legal. Substitui, também, claro. Então, assim, vai ser tudo de bom, a gente vai ter isso, vai ter aquilo. Chegou aqui, não é? Filho, o que você tá sentindo? Isso. Sabe que o papai também achou que era diferente? Sabe que a mamãe também sente tanta saudade? Viu só? O que a gente pode fazer juntos? Né? Assim, eu também achei que ia ser diferente, que ia ser um pouquinho mais fácil. Mas como a gente pode juntos resolver? Como que a gente pode juntos? Vamos tentar, então, dar um passeio, fazer um suco, fazer um bolo, tomar um chazinho quentinho, ficar juntinho. Deixar a criança participar, né? Alternativas, né? E acolher. Eu sei, filho, deve estar doendo pra mamãe também, tá? Eu achei que ia ser mais fácil. Mas e agora? O que a gente faz? Sim. A gente volta ou a gente fica? Deixar a criança participar, né? Da escolha voltar, também. O que vai acontecer? Isso. Como que vai ser? Vamos tentar mais um pouco? Vamos dar um prazo pra gente? Eu, na minha primeira semana aqui, o meu filho, ele disse assim, mãe, a gente tá no melhor lugar que a gente poderia estar. Eu amo isso aqui. Amém, né? Então já é 80%, né? Sim, com certeza. Muda tudo. Regiane, é por isso que você criou um projeto chamado Conectar para Educar. É um curso, na verdade, né? Conectar para Educar. Conta pra gente um pouquinho desse curso. Eu adoro, né, falar para as famílias, falar para pais e conversar, e ensinar todas as coisas que eu acredito, que eu estudo e que eu vivencio também. Não sou perfeita de jeito nenhum, mas estou em constante evolução e eu acho muito bom poder compartilhar. Então eu queria que fosse um curso onde eu pudesse falar sobre a educação dos filhos, dessa forma que eu acredito de positiva, consciente e respeitosa, mas também que as pessoas pudessem se conhecer umas às outras e a si mesmo. Então, é um conectar-se, eu me conecto comigo, é um conectar ali das pessoas que estão participando, e quando eu me conheço melhor, eu também educo melhor. Nossa. E a partir do momento que a gente precisa de uma tribo inteira para poder educar um filho, a gente está junto, conectado para poder educar. Eu posso compartilhar minhas dores, então também é um espaço que eu falo que é terapêutico, porque as pessoas fazem, tentei, não consegui. Troca de experiências, ver que não é só comigo que está acontecendo isso, sabe? Então, assim, eu não parei de estudar até hoje, né? Todos os dias ou eu assisto alguma aula, ou eu leio alguma coisa. Sim. E eu tô sempre trazendo coisas para as pessoas. Então, através de livros, através de filmes, de séries, enfim, dos conteúdos que eu apresento também no Instagram, que eu não sou muito ativa na rede social, mas sempre que eu posso compartilhar alguma coisa, eu acho importante. E nesse curso também, assim, eu sempre ofereço alternativas, muita informação para que as pessoas possam decidir o que eu dou conta. Sim. Né? E aí eu falo da psicologia intercultural, porque já que tem essa parte de conectar. Sim. O que é essa questão da interculturalidade, da expatriação, como é que funciona. Falo de inteligência emocional, de educação sexual. Isso é excelente também para as famílias que querem migrar e que têm essa incógnita de como vai ser a minha vida lá com os meus filhos e tudo mais. Já é bom participar, né? Tu faz online? Sim. Uau! Nossa, eu fiquei apaixonada por esse curso. Poxa, educar, conectar para educar. Sim. Maravilhoso, Regiane. Parabéns pelo projeto. Obrigada, querida. Regiane, você já está há 24 anos, né, se dedicando na psicologia e certamente vai continuar. Muitos anos mais virão. Eu te pergunto qual o legado que você quer deixar, a sementinha que você quer plantar para o futuro. Eu me emociono, na verdade, por saber que eu dei certo naquilo que meu coração me encaminhou, sabe? E eu sou muito feliz, como eu te disse, né? A minha missão, é plantar sementinhas de amor.
Então, eu entendi dessa missão. Eu tive um tempo onde eu dei aula num projeto, não sei se você já ouviu falar, que chama Escola da Inteligência, do Dr. Augusto Cury. Ah, sim. E eu era professora aplicadora da Escola da Inteligência. Então, eu tinha contato com as famílias, com os adolescentes, com as crianças. E lá eu entendi, assim, que a minha missão era plantar sementinhas de amor nos corações dessas famílias e dessas pessoas que passavam por mim. Olha. E eu acredito que quem planta semente de amor não vai colher qualquer outra coisa a não ser coisas boas, né? Sim. A minha missão é plantar. Eu tenho que plantar. Onde eu for, eu vou plantar. E aí a colheita vai ficar a cargo de cada um. Mas essa, a minha missão, assim, certamente, é plantar sementinhas de amor, aonde quer que eu vá. Porque eu acredito no amor. Como eu disse e vou dizer, eu falo pra todo mundo, gente, eu não sou perfeita, tem hora que eu fico louca, tem hora que eu não quero mais, né? Estou em constante evolução, tenho meus altos e baixos, mas eu acredito que é o amor que sempre vai levar a gente pra onde quer que a gente for. E é o amor que traz a gente de volta pra casa, né? Então, pra mim é isso, assim, onde eu puder plantar, eu com certeza estarei plantando. Nossa, que missão linda, Rejane. E é o amor que cura, é o amor que nos aproxima a Deus. Deus é puro amor, né? Sim. Então, nossa, é emocionante mesmo. E eu gosto muito de falar disso, que você falou sobre Deus, né? Muita gente fala assim, nossa, mas você gosta de estudar tanto, você fala tanto em ciência e Deus. Gente, Deus deu a ciência. Anda junto, não tem como desassociar. Né? Eu não expliquei aqui sobre a questão da dor da criança interior, falando de Deus. Pra mim, assim, eu sempre preciso relacionar, porque é o que eu acredito. Então, assim, a gente nasceu a imagem e semelhança de Deus, a gente aprendeu sobre isso. E aí as nossas dores, os traumas e tudo mais. Então, os dois estão relacionados, não tem nem o que falar. Com certeza. Que lindo. Que bate-papo maravilhoso, Rejane. Obrigada. Pessoal, obrigada pela audiência. Que aula incrível, que pessoa maravilhosa. Quanta informação importante aqui. Então, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Bota um comentário aqui, a Rejane vai amar responder todos. Não é? Me chamar. Rejane, dá um recado aqui para o nosso público, quem está nos assistindo, principalmente para quem quer mover aqui para os Estados Unidos, quem tem família, né? O que pode colaborar na vida familiar dessas pessoas que hoje estão nessa incógnita, como vai ser lá nos Estados Unidos quando eu mover? Sim. Bom, então, a vida, na verdade, nunca é tudo perfeito, né, gente? Eu falo que a gente, nem tudo são flores, mas... Para a gente poder ter as flores, a gente precisou adubar, e o adubo não é uma coisa muito legal, né? Então, a gente tem essa parte de dor também, tudo faz parte do equilíbrio, e a gente precisa de informação. A informação leva a gente para os melhores lugares. Informação é poder. Então, quando eu vou atrás de informação, quando eu vou atrás de conhecimento, fica muito mais fácil administrar as intercorrências. Não é perfeito, aqui não é, no Brasil não é, nenhum país vai ser. Mas se eu tenho a informação, se eu tenho esse amor, essa boa vontade, se eu estou presente nesse momento com a minha consciência aqui, no aqui e agora, para eu poder realizar, com certeza vai dar certo. Isso para tudo. Então, que vocês possam, sim, se querem mudar, se querem buscar uma vida diferente, mas lembra que tudo vem dentro da gente. Eu vou fugir dos meus problemas. Isso não existe. Os problemas vão vir dentro da mala, porque estão aqui dentro. Então, aqui não vai resolver o problema de ninguém. Você vai causar mais problemas. Por isso, a gente precisa estar consciente. A gente precisa de informação. A gente precisa de rede de apoio. E se não der conta, busca ajuda. Tá tudo bem, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E tem muitos profissionais muito bons. Hoje em dia, principalmente na área da psicologia intercultural, como tem formações, tem muitas pessoas que entendem muito sobre isso. Sim. Não basta só morar aqui. Não basta só ser psicólogo. Não basta só... ter tido muitos problemas na vida, mas a gente tem que ter conhecimento, porque a ciência, o conhecimento é a informação que vai nos libertar e vai nos ajudar a se curar. Com certeza. Rejane, como a gente te encontra? Como as pessoas te encontram? A nossa audiência te encontra? Bom, então eu tenho um Instagram,
que eu tenho tentado ficar mais assídua para poder responder. Eu recebo muitas mensagens, muitas solicitações e agora eu já aprendi onde eu aperto o botão. Ah, que legal. Então pode me chamar no Instagram, lá tem um link pro meu WhatsApp também, Tá. onde as pessoas podem me chamar. Eu adoro conversar, trazer conhecimentos. No Instagram também tem o link para os meus livros, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Isso. E aí... No Brasil você vende eles em alguma plataforma? Sim, tá no site da Amazon, tá no site da Literary Books. Legal. Eu tenho alguns aqui também a pronta entrega para quem quiser. Tá. E tem alguns deles que tem versão online. Então, que bom. A gente tem autores que participaram, por exemplo, do Apanhei e Não Morri, de outros países. Tem gente na França, na Austrália, mais gente aqui nos Estados Unidos. Mas eles têm a versão digital. Ótimo. Fazem construção, alguns têm. E aí também a pessoa pode comprar e ler digitalmente também. Sim, então não tem desculpa, né? Não tem, gente. E quanto mais informação, melhor, Exatamente. Com certeza. São sempre linguagens muito fáceis, assim, eu sempre faço questão disso, de como se eu estivesse conversando com as pessoas. Sim. Né? Eu sempre falo isso para os autores, vamos conversar com as pessoas. Não adianta a gente colocar artigos científicos, porque a gente não quer. Com certeza. Né? As pessoas querem ler uma coisa leve, então eles são de leitura leve Maravilha, Regiane. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo teu tempo, foi maravilhoso, gratidão. O nosso tempo é precioso e tu dedicou o teu para estar aqui trazendo informação para nós. Muito obrigado. Com certeza. Pessoal, obrigada pela audiência, então nos acompanhem na próxima. Beijo.